Bom dia, a paz do Senhor seja com você hoje e sempre. Que a graça do Senhor alcance os corações que sofrem, os corações que estão perdidos, Senhor. E que nós temos, o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor, de nós tão pecadores. A sua graça que alcança nós todos os dias, Senhor. Hoje, 24 de fevereiro, mais um dia que se inicia com a sua presença, Senhor. A sua gratidão, Senhor, né? Que Deus é bom demais. Que Deus te abençoe, te proteja, seus familiares, as pessoas que estão ao seu redor, que precisam lembrar que Deus é o Todo-Poderoso, que Ele que dá vida, o suspiro, o ar. E Jesus disse-lhe: se tudo pode crer, tudo é possível ao que crê. Se a gente crê que Jesus, Ele pode fazer, e se nosso coração crê, tudo acontecerá no seu tempo. Pois Deus, Ele enviou Jesus Cristo para que nos salvasse nossos pecados, né? E Deus deu seu único filho para que isso possa prosseguir na caminhada do ser humano, porque a gente tem que estar alinhado com Jesus Cristo para que a gente possa chegar ao reino de Deus. Então, se Deus falou, Ele irá cumprir. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Tudo que você crê de coração, com fé, Deus, Ele mostra. Em meio às provas do mundo, às tentações, a gente se sente recuado. Parece que a gente não tem escape, mas Deus mostra pra gente. O inimigo, ele usa os pontos mais fracos da gente, estratégico, para nos abalar. Mas a gente tem que perseverar a gente persevera. Só que a gente tem que ter fé que no caminho há um Deus que nos espera ali. E Ele fala pra gente: fique firme, fique na rocha que eu te conduzirei ao caminho. Não é fácil, as tribulações vêm, o medo, a depressão, a ansiedade. Você se pergunta: meu Deus, por que estou passando por essas provações? Você questiona, mas Deus sabe de tudo. E se nosso coração ele está voltado a perceber que o que Deus tem para nós é possível, se a gente crê que tudo isso é possível, Deus faz o resto é com Ele. E Ele é perfeito, né? Nosso Deus é perfeito. Se fosse possível, de alguma forma, viver sem fé, como seria viver sem fé, viver nesse mundo? Parece que a gente está andando para frente, mas não, a gente está recuando. A gente tem fé que vai ter um futuro melhor, a gente tem fé que nossos filhos vão ser pessoas boas. A gente tem fé que a gente vai ser curado daquela doença. A gente tem fé. E a fé, ela vem de dentro de nós. A graça de Deus nos dá todo dia para a gente recomeçar um dia após o outro. Ele nos agracia todos os dias. Mas a fé vem de dentro de nós. A gente tem que ter fé e crer que tudo é possível no que se crê. Porque Deus é maravilhoso, né? Então, a fé é uma necessidade nas nossas vidas, né? A gente sem fé, a gente não caminha, a gente vai recuando. Então, a gente tem que ter, é necessário a gente ter fé para que a gente podemos na caminhada. A gente tem fé que a gente vai sair dos vícios, que a gente não vai querer mais viver aquela vida. A gente tem que ter fé e plantar no nosso coração, porque é possível se Deus falou, Deus cumpre. Então,
tudo é possível ao que se crê, né? E a atitude que nós conduzimos nossas vidas, ela traz o não ter fé e o ter fé. Então, se você não tem fé, procure a entender que Deus, Ele nos deu a graça para que a gente pudesse levantar, respirar o ar e todo dia acreditar e crer em que Deus está fazendo, né? Porque não seria do homem a gente levantar e ter o dom de viver, respirar. É só Deus. Então a gente tem fé que Deus, Ele nos deu a vida. Ele nos deu. Através do seu único filho, que morreu por nós, foi morto crucificado, a gente cremos e temos fé que um dia a gente está indo para o caminho da eternidade com o Senhor, nosso Deus, né? Deus, Ele enviou seu Filho para que a gente creia que Ele vive, que Ele reina. E quando você planta essa sementinha no seu coração, você consegue ver a fé que vai saindo dentro do seu coração. Você começa a crer e agradecer, né? Porque quando a gente tem fé e a gente crê, tudo é possível, tudo acontece. Como na passagem da Bíblia, né? Em Hebreus 11, exemplos de fé. A gente teve muitos exemplos de fé, né? Tem muitos, são muitos, né? Tem Moisés, ele nasceu e ele foi guardado pelos seus pais, porque os seus pais sabiam que eles tinham fé que Moisés era um menino que ia ser abençoado por Deus. Eles foram plantados no coraçãozinho deles e eles não seguiram a lei do rei ali, do rei da terra, mas eles seguiram a lei de Deus. Deus colocou no coração deles que eles pudessem crer que o possível seria através de Moisés, né? Que através de Moisés, os povos israelitas, eles iam ganhar a terra prometida. Eles iam ter o livramento de não ser mais escravo daquele povo do Egito, aquele povo que era mau, que achavam que eles tratavam eles como escravos, né? E só que o Moisés, ele foi designado por Deus para libertar, né, o povo israelita. Então isso é muito lindo, mas tem muitos. Pela fé, a mulher que não podia ter filho, ela gerou, dependente da idade, ela gerou o filho. E Deus é maravilhoso, Ele nos mostra muita exemplos de fé na Bíblia, né? Não são poucos, mas Moisés, Deus plantou no coraçãozinho da mãe e do pai que eles creiam que o filho deles ia ser uma bênção, que os filhos dele iam prosperar, o filho dele ia ser abençoado, e eles creem, tudo foi o que aconteceu. Às vezes a gente duvida, né, duvida das coisas de Deus e a gente se pergunta, mas a gente tem que ter atentos a voltar nossos corações e pedir perdão para Deus quando nós não temos as dúvidas que a gente acha que Deus não pode, mas para Deus tudo é possível. Deus, Ele é perfeito, Deus é Deus que criou o mundo, os céus e a terra, e Ele fez isso em apenas dias. Então, quem somos nós, né? E através da fé dos pais de Moisés foi
vendo que ele não pertencia ali àquele povo. Então, né, Moisés, ele vagou, ele ficou no deserto, e ele teve fé que ali ele ia encontrar uma família que ia ajudar ele, e ele clamou a Deus, e Deus mostrou para ele qual seria o discernimento dele, o que seria para Moisés, o que Moisés teria que fazer seguindo os conselhos de Deus para que livrasse esse povo. E Moisés foi, lutou, teve dúvidas, teve medo, não confiou em Deus, mas se arrependeu. E a partir do momento que a gente confia em Deus, a gente tem fé, aí Deus faz a obra, aí é com Ele, né? Porque às vezes a gente quer tanto uma coisa, mas não será pelo nosso mérito, né? Mas será pelo mérito do que Deus tem para nos dar. Então, esperar em Deus é confiar, é ter fé, porque Deus prepara para nós e além do que a gente possa imaginar. Não é fácil, mas a gente tem que crer e ter fé. O que Deus prepara para nós é simplesmente maravilhoso, né? E com meio de tantos exemplos de fé que tem aqui em Hebreus 11, é muito lindo. Se você ler, você vai ver quantos exemplos temos. São muitos exemplos, né? E quando a gente tem fé, a gente tem testemunho, né? A gente tem testemunho por meio das nossas fé. E Deus, Ele fala, né? O que Deus planeja pra gente é o melhor pra nós, nunca é o pior. Às vezes a gente planeja pra nós o pior, porque a gente não confia em Deus. Então a gente deixa Deus, a gente age pelos impulsos, esquece que Deus, Ele já planejou o nosso futuro. Deus já planejou cada detalhe das nossas vidas. Deus sabe hoje, o amanhã, o futuro e a eternidade. A Deus pertence tudo, né? Então, quem somos nós, né? Quem somos nós? Porque através de Deus Ele foi conosco, Ele nos aperfeiçoou com sua graça, para que a gente pudesse crer no impossível, que a gente possa crer no impossível, porque o impossível para Deus é possível ao que crê. Glória a Deus. Deus te abençoe. Se você puder ler Hebreus, você vai entender os exemplos de fé, porque são tantos, são muitos exemplos, né? Deus é perfeito. E tem muitos exemplos. Se a gente for ler na Bíblia, a Bíblia tem vários exemplos, tem muitos exemplos de fé, porque a gente é humano, por isso que a gente tem que pedir misericórdia e perdão por nossos pecados, porque a gente às vezes esquece que Deus tem para nós, né? Porque o que Deus planeja para nós, que planejou, sempre é algo melhor do que a gente mesmo possa querer fazer pelas nossas forças. Mas se não for Deus, pela força de Deus, a gente não faz nada. A gente não recua, a gente não sai do lugar, a gente fica ali parado, mas não tem discernimento para o próximo passo, né? Deus é perfeito. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Que a sua manhã seja de bênçãos, à tarde, na presença do Senhor. E ao cair a noite, a sua fé se renove. Creia que o amanhã Deus já preparou. Creia, porque para Deus o impossível é possível para o que crê no nosso Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus Cristo, meu príncipe, pela sua bondade infinita. Obrigado. Deus abençoe.